Vamos para a sua questão. Verifique que no centro dessa mesa, que é um polígono regular, especificamente um pentágono, existe justamente uma parte de vidro, que é um outro pentágono regular de mesmo centro. Aí o que acontece? Ela quer trocar, a pessoa deseja trocar esse tampo de vidro por um outro maior, cuja área é de 2.800 centímetros quadrados. Um detalhe: como o polígono regular, qualquer polígono regular, é formado por uma quantidade de triângulos isósceles equivalente à quantidade de lados, então eu tenho aqui um triângulo isósceles, ok? Dentre os 5 existentes aqui dentro. E aí nós teríamos justamente esse ângulo alfa dividido aqui por 2. E quanto é que mede esse ângulo alfa? Esse ângulo alfa é um dos 5 ângulos centrais. Então é 360 dividido por 5, que é igual a 72. Só que a altura relativa ao lado não congruente de um triângulo isósceles é bissetriz. Consequentemente, esse ângulozinho aqui valerá 36 graus. Olha ele aqui representado. E eu destaco esse triângulo retângulo. Então nós temos 36, 54, 90. Sabemos que o lado oposto ao ângulo de 36 graus é a metade do lado do pentágono, que eu considerei aqui lado A. Por quê? Porque toda a altura relativa ao lado não congruente de um triângulo isósceles é justamente aqui, olha só, o pé da altura, o ponto médio do lado não congruente. Logo, esse pedacinho daqui valerá A sobre 2. E essa medida que sai do centro geométrico do polígono regular ao ponto médio do lado é denominado de apótema. Então aqui nós temos y como sendo o apótema do pentágono regular. Talvez você não conheça essa fórmula que eu coloquei aqui, mas guarda ela com muito carinho. A área de qualquer polígono regular é o produto do semiperímetro vezes o apótema desse polígono. Nesse caso, como nós temos 5 lados de medida A, o perímetro seria 5A e o semiperímetro 5A sobre 2. E o apótema, Cris, quanto mede? Bom, vem aqui comigo, a história é por aqui. Y é um dos catetos desse triângulo retângulo. A sobre 2 é outro cateto. E o enunciado do problema trouxe a tangente de 36 graus como 1,4. Então aqui deixou uma pista interessante. Então a tangente de 36 é justamente o cateto oposto, A sobre 2, dividido pelo cateto adjacente, que é o Y. Isolando então esse Y, encontramos A sobre 2,8. Y é o apótema do pentágono regular. Como a área do pentágono é 2.800 e eu tenho o semiperímetro em função de A e o apótema em função de A, realizando os cálculos, encontraremos que o A vale 56 centímetros. Dá uma pausa no vídeo e confere aqui qual foi a minha linha de raciocínio, ok? Observação: se eu tenho a área do polígono regular como sendo 5A sobre 2 vezes A sobre 2,8, se eu multiplicar A vezes A, dá A ao quadrado, eu posso passar para cá dividindo a área. Então, a área do pentágono regular é o lado dele, olha só, a área do pentágono regular dividido pelo lado elevado ao quadrado é igual a 0,89. O que significa dizer que isso aqui é uma constante. À medida que eu aumento a dimensão do lado do pentágono, consequentemente eu também irei aumentar a área, mas essa razão continua. Óbvio que eu coloquei aqui somente 2 casas decimais para você, tá certo, perceber essa relação, que é 2,5 dividido por 2,8. Isso aqui tem algumas casas decimais, tá certo, a mais. Consequentemente, o que é que eu posso afirmar? Como uma grandeza, que é a área, está aqui, olha, dividida aqui por o lado ao quadrado, isso gera uma constante, podemos dizer que a área
é diretamente proporcional ao quadrado da medida do lado. Então aqui são grandezas diretamente proporcionais, mas não é a área que é diretamente proporcional ao lado. A área é diretamente proporcional ao quadrado da medida do lado. É o que a gente encontra aqui como falso na letra A. Apesar da medida do lado ser 56, verdadeiro, já que o lado e a área do quadrado seguem proporção direta. Falso. A proporção direta é entre a área e o quadrado do lado. Aqui na letra D, o perímetro é 280. Verdade. Se você multiplicar 56 por 5, você vai encontrar 280 centímetros. Então, o perímetro é 280. Já que o quadrado do lado e a área do pentágono